Nos anos 90, o futebol brasileiro viveu uma época de ouro, repleta de craques que marcaram a história. Uma época icônica que estabeleceu polêmicas tanto nos gramados dentro de campo quanto fora de campo. Será que você já viu alguma das entrevistas que marcaram essa época? O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco-Flamengo, leva a lenço pro Maracanã que vai chorar muito. O epicentro das polêmicas e rivalidades que marcou uma geração inteira foi justo no ano de 1995. Mais especificamente no Campeonato Carioca de 95. Você era nascido quando os 3 melhores atacantes do futebol brasileiro estavam competindo pelo prêmio Rei do Rio, quando 3 craques marrentos dominavam os gramados e os microfones daquele ano. O ano era 1995 e o local era o Rio de Janeiro. A seleção brasileira tinha acabado de conquistar a Copa do Mundo e o futebol brasileiro se consolidava como o melhor futebol do mundo. Além disso, o melhor jogador do mundo estava em solo brasileiro. Milhares de fãs. Ele distribui beijos, autógrafos, provoca emoção, choro, alegria. O que para muitos parecia loucura. Romário saiu do Barcelona e voltou para o Brasil no auge da sua carreira. E no Brasil, Romário era o jogador mais badalado, campeão da Copa do Mundo de 1994 com a seleção brasileira. E quando ele desembarcou no Brasil, no Flamengo, foi a maior festa. Ele veio para ser a grande estrela do centenário do rubro-negro. Jamais em toda a história do futebol brasileiro houve uma festa tão grande para um único jogador. Mas o baixinho naquele ano tinha rivais à altura: Túlio Maravilha, Renato Gaúcho e Valdir Bigode, que jogava pelo Vasco da Gama, embora ele não tenha marcado tanto quanto Túlio, Renato e Romário. Pois naquele campeonato carioca de 1995, os 3 craques sabiam muito bem o que o público queria ver, e a imprensa aproveitava as trocas de farpas e polêmicas. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Túlio Maravilha talvez não seja da sua época, mas ele era um excelente atacante. Inclusive fez 50 gols nesse ano de 95, e sem dúvidas, sempre foi um jogador marrento e cheio de personalidade. Desse jeito a briga pela artilharia tá ficando sem graça. Pois é, não tenho culpa, né? O meu negócio é fazer gol, tem essa mania, e eu acho que quem quiser chegar perto vai ter que treinar de dia e de noite. Túlio Maravilha, como Romário, também vivia seu auge. Com 26 anos, havia chegado ao Botafogo em 94, e foi a torcida alvinegra que o apelidou de Maravilha. E, com a chegada de Romário, os craques entendiam muito bem o que a torcida queria ver. Tá aberta aí a era Romário, Campeonato Carioca. E a imprensa claramente aproveitava a personalidade forte desses jogadores e dava destaques às declarações. Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí, é assim: ô lelê, ô lá, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. A torcida do Botafogo também criou seu próprio grito de torcida. E por Túlio jogar tão bem, foi convocado para jogar a Copa América no mesmo ano. Contra a seleção argentina na semifinal da Copa América, Túlio fez um gol de empate com uma dominadinha no braço. Eu dei uma esticadinha no braço, né? Aquela esticadinha básica. Eu não sou jogador de vôlei, né? Eu jogo futebol com as pernas. E se você acha que não tem como ficar mais polêmico que isso, no tricolor das Laranjeiras havia Renato Gaúcho. Vou dar uma fruta, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Renato, por outro lado, se aproximava ao fim da carreira. Então, com 33 anos e já consolidado, topou o desafio de atuar pelo Fluminense. Antigamente, os campeonatos estaduais aqui no Brasil eram mais importantes para os clubes que a própria Libertadores. E naquela época, ainda era normal um jogador de alto nível, ainda numa idade boa, jogar aqui no Brasil. Porque ainda não existia muita força do dinheiro, os passes de mercado dos jogadores não era tão absurdo como é hoje. E esse clima provocador fez surgir um título informal naquele ano, por meio da imprensa, sobre quem seria o Rei do Rio. Ou seja, o jogador que mais se destacar até o final do campeonato junto com os microfones para poder dominar a cidade seria eleito o Rei do Rio. Claro que essa vantagem é importantíssima. Primeiro porque nós não somos Fluminense. E segundo que para ganhar do Botafogo vai ser muito difícil.
quase impossível, ou seja, não tem que jeito. na prática não tinha vantagem nenhuma esse prêmio, mas a disputa se tornou-se combustível para ainda mais provocações. Ele era engraçado. E antes de você saber quem ganhou o prêmio, você precisa saber quais eram o nível de forças das 4 grandes equipes do Carioca. Flamengo tinha a melhor equipe no papel. O segundo mais forte era o Botafogo, que vinha de uma boa campanha no Brasileirão de 94, sendo o Carioca melhor colocado na competição. Além disso, o clube havia renovado com o Túlio Maravilha. Já em terceiro era o Vasco. O Vasco não ficava para trás e vinha de um tricampeonato carioca, tendo Valdir Bigode como um jogador muito importante para o time. O Gigante da Colina tinha um bom time para conseguir o tetracampeonato, mas ao longo do Carioca o rendimento da equipe começou a cair. Já o Fluminense era a 4ª força, sem dinheiro, sem salários em dia e sem títulos desde 1985. O torcedor tricolor não estava confiante. Enquanto o Fluminense conseguia anunciar Renato Gaúcho, já com 33 anos na época, o Flamengo anunciava Romário e Branco, campeões do mundo em 94. Uma semana depois do Fla-Flu da primeira fase do Carioca, uma ligação de Romário para Renato serviria para aumentar uma sádia rivalidade. Romário provoca o Gaúcho dizendo que ele, lesionado desde o início do estadual, não jogava mais e ainda apostou $1.000 que o jogador do Fluminense não faria 5 gols no campeonato inteiro. Renato, em seu estilo de sempre, colocou mais 1.000 na aposta. 6 jogadores do Flamengo me marcando, falei, tá vendo? Mostrei pra rapaziada, inclusive o Baixinho não apareceu na foto porque ele era atacante. Se fosse do meio para trás, ele estaria na minha marcação também. A final da Taça Guanabara seria disputada entre Botafogo e Flamengo, ou seja, seria um encontro de Túlio e Romário, que brigavam pelo posto de Rei do Rio. Túlio foi expulso já aos 33 minutos de jogo, e Romário marcou os 3 gols do Flamengo naquele 3-2 contra o Botafogo. O terceiro Fla-Flu foi marcado pela estreia de camisa tricolor Ame o Rio. Em um jogo cheio de viradas, o meia tricolor Rogerinho marcou 2 gols para transformar um 3-2 do Flamengo em um 4-3 para o Fluminense. Renato, que marcou um gol e deu uma assistência, provocou o rubro-negro chamando-o de cavalo paraguaio. Nessa partida, 41.000 pessoas viram o Fluminense assumir a ponta do octogonal final ao lado de Botafogo. No dia seguinte, Renato Gaúcho foi às ruas de carro procurando o Baixinho, alegando que ele havia sumido em campo. Aí, galera, procurar um Baixinho. Tô a fim de ir comigo? Vamos nessa. Sedento por mais gozações, Renato foi à praia atrás do Baixinho. Só viu chuva, mais ninguém. Falaram que o Baixinho mora aqui, mas aqui também não está. O jogador foi até o estádio da Gávea e deu autógrafos para os torcedores do Flamengo. O Fluminense, com 30 pontos, chegava naquele 25 de junho precisando vencer para ultrapassar o Flamengo e levantar a taça. Enquanto isso, o Flamengo com 32 pontos precisava apenas de um empate para ser campeão. Não era uma final, pois o formato era de octogonal, mas por ser o último jogo do campeonato e a partida que tinha os 2 únicos times capazes de vencer naquele ponto, o jogo foi tratado sim como uma final. Túlio Maravilha terminou o campeonato com 27 gols, e Romário estava com 25 gols antes da partida, e podia ultrapassar o rival marcando os gols de um possível título do Flamengo. Flamengo chegou à final do Carioca precisando apenas de um empate contra o Fluminense na final para conquistar a taça. Porém, o Fluminense dominou a partida desde o início e viu o Flamengo acuado em seu campo de defesa. E no final da partida, Renato Gaúcho, em um lance que a bola ia para fora, encolheu o braço e a sua barriga desviou o trajetório da bola, o famoso gol de barriga. A festa foi enorme e no ano centenário do maior rival, o tricolor conquistava o Carioca e colocava um fim ao jejum de uma década sem títulos. Desse modo, o Campeonato Carioca de 95 acabou sendo decidido em um dos clássicos mais charmosos do Brasil. O futebol, porém, é imprevisível e aquele clássico ficou marcado para sempre com um gol de barriga feito por Renato Gaúcho, diante de 120.000 torcedores no Maracanã, faltando 3 minutos para o fim do tempo regulamentar. Foram somente 5 gols do craque naquela edição, 4 deles em clássicos contra o Flamengo, mas a barrigada foi decisiva não apenas para o título. Renato Gaúcho foi coroado como o Rei do Rio, ganhando a divertida provocação que acontecia fora dos gramados, ou seja, mesmo o Túlio ter feito 27 gols, o que os jornais levou em consideração foi o título de Renato. O futebol brasileiro dos anos 90 era considerado folclórico. Não é raro ouvir as pessoas mais velhas dizerem que naquela época o esporte era melhor.
não apenas pela qualidade do jogo, mas pelo que acontecia também fora das 4 linhas, sem a presença massiva e frequente de assessores de imprensa. Os jogadores eram mais livres para dar entrevistas e falar o que pensavam. Além disso, não havia a exposição que há hoje com as redes sociais. O que os atletas faziam fora de campo era menos fiscalizado e considerado normal. Os jogadores eram mais humanizados diante da torcida. Rapaziadinha, chegou no fim do vídeo. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Eu vou estar no próximo vídeo, espero que você também. Então até a próxima.